Bom dia, meus amores. Sim, embora eu esteja aqui, parece que estou no escuro, porque está tudo fechado por causa da luz. É, é de manhã agora. Então, agora eu vou gravar para vocês a fórmula da Carol, do atendimento da Carol, que aconteceu presencialmente aqui no consultório, que foi a última aluna a ser atendida, certo? Então, esse vídeo já está lá no nosso grupo do Face e eu vou contar para vocês sobre a fórmula da Carol, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho. Então, compartilhando a minha tela aqui com vocês. Atendi a Carol no dia 6 e consegui fazer a fórmula dela no dia 6 também. Então, a fórmula dela começa com agrimony, de Bach, né? A Carol é o típico agrimony, tá? É o perfil agrimony. É a pessoa que está sempre sorrindo, que não demonstra a tortura mental que sente, que não demonstra a sua ansiedade. Vocês vão até ver que durante o atendimento, mesmo que por um momento assim ela embarga a voz, ela se emociona, mas logo em seguida ela já está sorrindo, já está falando daquilo como se não sentisse essa dor, tá? Num dado momento eu até expliquei para ela que isso se chama embotamento afetivo. Ela fala das dores do passado e das dores do presente como se não fosse dela, né? Como se ela estivesse dentro de uma bolha, de um embotamento, e ela, dentro dessa bolha, não sentisse, né? Com a intensidade que a dor pode proporcionar. Então, a Grimony não podia faltar na fórmula da Carol, tá? Centauri, porque sim, ela disse que tem a necessidade de agradar os outros. E aí ela se cobra tanto, depois vocês vão ver que tem flor para autocobrança ali, porque ela diz assim: eu, em segurança geral, ela se descrevendo, bem no início, necessidade de agradar, mas não agrado nem aos outros, nem a mim mesma. Então, Centauri, né, essa necessidade de agradar e, por consequência, não diz não, né, tem dificuldade de dizer não. Holly, bom, uma das coisas mais focadas que ela disse, acho que talvez o tema central da fórmula dela, ela disse, eu quero aprender a amar. Tenho dificuldade de entrega, não sei amar, tá? Então, não podia faltar Holly também. Só que, mesmo que não seja o primeiro floral da Carol, que ela já está tomando floral há algum tempo, né? E, inclusive, ela fez a fórmula aquela dos chakras, eu dei uns pitacos ali, a gente, não me lembro se a gente ajustou alguma coisa. Então, assim, ela recentemente também estava tomando, tá? Porque, às vezes, assim, vamos até abrir um parênteses aqui com relação ao Holly. A pessoa e eu acho que vocês não estão vendo a minha tela, né? Agora sim, agora sim. A pessoa. Então, ali, ó, Agrimony, Centauri e Holly, tá? A pessoa já tomou floral, mas faz um ano. E aí a gente quer botar Holly? Cuidado, né? Tenham esse cuidado que a gente vai ter agora. Junto com o Holly, vocês vão colocar Blue Elf Viola, do Alasca, tá? Que é uma flor que pacifica o Holly, tá? Para mim, a função principal dessa flor, principalmente aqui nessa fórmula da Carol, é pacificar o Holly. Ou seja, então a Carol vai entrar em contato com esses sentimentos de amor, vai trabalhar os sentimentos que dificultam ela o se entregar, o saber amar, né? O expressar o amor sem cuspir nada, sem transtorno com relacionamento, desconfortos em alguns relacionamentos, certo? Então, Blue Elf Viola do Alasca é uma flor que ajuda, que é o pacificador do Holly, tá? Então, assim, a Carol estava tomando recentemente, mas mesmo assim achei prudente colocar, até porque um pouco antes de fazer o atendimento ela estava dizendo que ela tem medo do Holly, né? Porque eu acho que eu deixei vocês com medo do Holly. O Holly é uma flor maravilhosa, sempre vou dizer isso, é maravilhoso.
só tem que ter este cuidado, tá? Não é que vocês... Nunca vai piorar, tá? Isso também ela ficou questionando, né? Ah, mas e depois a gente desajusta a vida da pessoa. Não, nunca vai piorar, tá? Mesmo que ela saia cuspindo alguma coisa, são coisas que ela estava engasgada que era necessário colocar para fora. A gente evita algum desconforto com algum relacionamento, alguma coisa assim, tendo o Blue Elf Viola aliado, tá? Ou adiando um pouquinho essa flor. Como a Carol estava tomando recentemente e eu coloquei o Blue Elf Viola, não tenho medo nenhum dessa fórmula, tá bom? Fórmula do sexto chakra de Minas. Deixa eu ver onde é que eu coloquei essa flor, tá? Mas é porque assim, essa fórmula é para concretizar aquilo que a gente idealiza, tá? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Não, num geral, tá? Não anotei nada de específico assim que ela falou. Mas porque ela disse, eu quero a questão do foco. Ela pensou em trabalhar com outra coisa, mas aí não consegue levar adiante. Ela quer encerrar um ciclo de trabalho e quer começar outro, mas não consegue nesse momento, né? Então, a fórmula do sexto chakra, que é a fórmula para a gente concretizar aquilo que idealiza, vai auxiliar ela nessa questão, tá? Flannel Flower, do sistema da Austrália, né, de Bush, é aquela flor que eu digo para vocês que a folhinha é super aveludada e ela proporciona a expressão de sentimentos, tá? Proporciona se expor, falar sobre si, de uma forma tranquila, sabe? Sem medo, né? Sem medo de se entregar. Essa flor é bastante usada para coisas de pele também, por exemplo, psoríase, porque pele é o nosso limite, né? Entre o meio interno e o meio externo, e às vezes é na pele que a gente reflete essa repulsa com o meio, esse medo, na verdade, de ser invadida pelo meio, né? Então, medo de interação com o meio externo. E eu também uso bastante principalmente para homens, quando não conseguem expressar o que sentem, né? E a Carol colocou muito sobre isso, né? Sobre o não expressar o que sente, sobre ter insegurança nos relacionamentos, ela acha que não sabe amar. Então, o Flannel Flower também era muito importante para ela, tá? O Walnut, porque apoia a mudança. E ela quer mudança significativa nessas questões também de expressar amor, de confiar nas pessoas, tá? Dulces, de Saint Germain. Deixa eu ver onde que eu... Ah, aqui. Porque ela disse que ela tem medos e ela é meio antissocial, ela foge das pessoas, tá? Aí eu vou ler Dulces aqui para vocês verem. Dulces eu uso também para questão de saciedade, né? Mas Dulces diz assim, ó, limpa angústia e medos indefinidos que carrega no peito. Traz serenidade e elevação para ver as coisas com clareza, sem dúvida. Para quem tem muita fome, ajuda a entender a saciedade, tá? Mas então, são medos indefinidos, porque ela diz assim, parece que eu fujo das pessoas, eu tenho medo das pessoas, eu fico meio antissocial, mas ela não sabia muito definir por que foge das pessoas, né? Então eu achei que Dulces podia ajudar nessa questão. Mimulus, porque sim, ela fala de medos que ela conhece. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Em alguma partezinha especial. Medo de depender. Quando ela falou da amiga Olga, que eu até perguntei, porque é uma amiga que foi muito importante, é muito importante para ela, né? Medo de depender. Ela tem medo com o Nicolas, né? O filho dela, medo que ele se perca, que ele... ela já perdeu um filho, tá? E foi muito traumático para ela. Então, ela tem esse medo com o Nicolas, de deixar ele sair sozinho. Então, são medos que ela conhece, né? E Larte, mimos associado a Larte, principalmente, eu uso muito para a questão de medo de fracassar. E a Carol tem medo de fracassar. Quando ela fala que ela nem agrada os outros, nem agrada ela mesmo, tudo é esse medo de fracassar. Ela se cobra perfeição e ela tá sempre com medo
de fracasso, e ela sempre acha, na verdade, mesmo quando ela se sai muito bem numa tarefa, ela sempre acha defeito, tá? Nela mesma. Então, Mimulus associado a Larte, eu uso muito para essa questão de medo do fracasso, porque Larte é bem autoestima e Mimulus é medos conhecidos, tá? Então, Mimulus vai abraçar aqueles medos que ela conhece e associado a Larte também vai ser o medo do fracasso, vai focar no medo do fracasso, tá? Paine, né? Não precisa explicar porque, nossa, meu Deus, ela se culpa por tudo, mesmo quando acerta, que ela acha que errou, se culpa, né? High Soap, da Califórnia. Essa flor eu uso para culpa de vidas passadas. E aí, assim, vocês não precisam saber que a pessoa tem culpas de vidas passadas, tá? No caso da Carol, eu sei. Por quê? Porque ela já fez regressão e ela acessou uma vida onde ela se suicidou, né? E depois disso, hoje ela tem vergonha de algumas coisas. Depois, não é depois da regressão, curou algo que ela fazia de punição com ela mesma, tá? Nunca mais ela fez, isso curou, e isso não curava, ela sempre diz que, ela até falou no atendimento, que ela é muito grata à regressão, e o histórico dela, eu vou falar um pouquinho para vocês, assim, ela já tinha passado por diversos profissionais, né? Ela tomava alguns medicamentos até na época, e nunca tinha curado essa autopunição. E com a regressão ela curou. Mas aí ela curou e ficou com aquele rechaço do que ela fez no passado, né? Aquele arrependimento, vamos dizer assim. Então, essa flor da Califórnia eu coloquei justamente por isso. Mas vocês não precisam ter a comprovação que eu tenho com a Carol de que ela acessou uma vida passada e tem culpa por isso, sente culpa por isso. Vocês podem intuir, imaginar ou perceber que a pessoa tem um sentimento de culpa muito exacerbado e que pode ser que tenha vidas passadas. Como flor não erra, não vai fazer mal nenhum, a gente pode colocar. E High Soap eu uso também. Deixa eu ler um pouquinho mais da flor para vocês. Para fibromialgia, tá? Porque às vezes é isso, essa tensão, essa inflexibilidade dessas dores musculares, às vezes é culpa de vidas passadas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Fibromialgia, culpa de vidas passadas, autopunição, tá? Então, bem típico para Carol também. Dagerhakia, de Bush, é a flor para perdoar o imperdoável, tá? Ainda nessa questão do que ela acessou na regressão, que ela não se perdoa por aquilo, tá? Então é para perdoar o imperdoável, para perdoar, por exemplo, a relação com a mãe dela, né? Que ela se afastou da mãe porque faz ela sofrer o comportamento da mãe, mas ela também não se perdoa por isso, né? Principalmente pela mãe, tá? Porque na verdade a questão da regressão, como resolveu muita coisa, não é que ela precise se perdoar por aquilo. Eu acho que aquilo tá mais do que resolvido, tá? Mas pode ser que atue ali um pouquinho também. Fórmula Leucanta de Minas, porque questões com a mãe, né? Questões amplas com a mãe. São muitas coisas na mãe, né? Que doem do comportamento da mãe, enfim. Então não são até não são coisas específicas, é tudo muito geral assim para ela, né? É tudo muito doído, mesmo que ela tenha aquele embotamento afetivo. Perpétua de Saint Germain para perdas irreparáveis. E ela teve esse trauma, né? A perda do Pedro, desse menino, e para ela foi uma perda irreparável, né? Acho que para qualquer mãe seria. E ela também perdeu um sobrinho que morava com ela, que ela tinha um carinho de mãe com ele, né? Então, foram duas perdas muito, muito doídas para ela. E embora a gente já tenha, em algum momento, colocado, acho que em alguns florais anteriores dela já tinha flor para trauma, Perpétua vai mais nessa perda irreparável, porque traz a sensação de que não existe morte. De que eles estão aqui com ela, né? Eles estão
aqui, ó, ela traz eles. A relação existe ainda, né? De que todos somos um. Então, Perpétua vai atuar muito nisso. Joshua Tree, da Califórnia, é para quem repete padrões familiares. E ela, acho que como todas que têm problema com a mãe, né? Com algumas questões com as mães, dizem, mas eu repito algumas coisas da minha mãe. Eu detesto isso, mas eu acabo repetindo. Então, para quem repete padrões familiares, essa é a flor adequada. Bleeding Heart, da Califórnia, também porque ela disse que tem medo de depender da Olga. Ela meio que fugiu da Olga um tempo. Por um tempo ela precisou muito da Olga, tá? A Olga foi praticamente mãe dela. E a Olga... e aí depois ela se afastou, porque ela disse assim, não, tava com medo de depender muito dela, né? Então deixar ela na vida dela, enfim. E agora ela se fala um pouco, porque rotina, trabalho e tal, mas claro que o carinho e a gratidão sempre permanece. Mas então... Bleeding Heart é para codependência emocional, que pode ser com relacionamentos afetivos ou não, né? Relacionamentos familiares, relacionamentos de amigos. E essa relação com a Olga é bem marcante para Carol. E Filantos, né? De Minas para autocobrança. O nome dela é quase Caroline Barbosa Autocobrança. Tá bom, gente? Deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento. Eu quero feedback, principalmente da Carol, com relação a essa fórmula. Não esqueçam, todas vocês, vocês estão tomando o floral de vocês. Acho que a Flávia foi a última a providenciar, né? Mas agora já deve estar tomando há alguns dias. É muito importante, tá? Que vocês deem o feedback para mim depois de assistir a explicação de cada flor na fórmula de vocês e como vocês vão se sentindo ao começarem esse tratamento, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula.